Graças a Deus pela sua vida. Graças damos ao Senhor, ó Rei da Glória, pela sua vida. Nesta preleção celestial, estarei trazendo uma abordagem com um olhar terapêutico. E diante deste olhar terapêutico, vou estar pontuando algumas situações que fortalece a defesa e a motivação para ser considerado no meio cristão evangélico, no universo, a importância de dar um novo olhar para a saúde mental, na atenção psicossocial. E nesta abordagem nós iremos apresentar uma passagem que, se fôssemos olhar de forma comum, pois só uma forma comum, nos púlpitos pode-se fazer um discurso eloquente, mas essa abordagem que eu desejo trazer para você, ela está baseada no amor, na compaixão, na empatia, na consideração, no respeito e na bondade do Altíssimo. Então, o tema que nós iremos falar é a jornada do terapeuta no caminho de Emaús. E isso está registrado no livro ainda de Lucas, do capítulo 13 até o versículo 32. Eu não irei discorrer todo esses versos, mas vou trazer algumas considerações que será possível trazer para você um despertar, um elevar e expandir a sua consciência espiritual. A palavra do Senhor que diz assim, capítulo 24, versículo 13. Cristo aparece a 2 discípulos, viagem a Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Jesus aparece e questiona. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Deveras, o terapeuta, o papel que o Cristo Eterno Mashiach fez ao acompanhar os 2 discípulos, foi de um terapeuta. Um terapeuta seguindo numa jornada, acompanhando dois dos seus discípulos que estavam naquele momento, num momento de dor, num momento de sofrimento, a perda do mestre. Eles lamentavam a perda do mestre. E o Senhor Mashiach, o Senhor Jesus, perguntou, que palavras são essas que estão caminhando e trocais entre vós? Por que estáis tristes? Dentro da concepção de Mashiach, não haveria momento para a tristeza, porque ele havia preparado eles para aquele momento. Mas as expectativas deles não estavam nas mesmas expectativas que o Mashiach, o Cristo Eterno, estava dizendo para eles. E trabalhou com eles aquele devido tempo. E continuando a história desses eventos, um deles, Cleófas, perguntou assim, que lhe és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele perguntou, o Messias Mashiach perguntou, quais? Eles disseram, as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, o que foi o nosso profeta, o varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E os principais dos sacerdotes, nossos príncipes,
o entregaram na condenação à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Preste bem atenção em que a expectativa deles eram diferente das expectativas de Mashiach. O Senhor Jesus Cristo, Mashiach, ele com seu amor, com a sua grandeza, compreendia essa dinâmica da diferença de valores dos mesmos interesses. Os interesses daqueles dois estavam em desacordo com todo o trabalho que Mashiach fez com eles. Mas aqui vale a pena, como te trazer nessa abordagem, que o próprio Senhor, no versículo 16, ele diz assim: eles estavam com os olhos fechados e não conheceram. Quando não se está em sintonia com os mesmos ideais, realmente a visão ainda está fechada. Somente quando há um despertar, o abrir dos olhos, sabe? Estava com olhos fechados. Então, o Senhor, Mashiach, como o Filho do Altíssimo, ele reconheceu que eles estavam com os olhos fechados. Eles não conseguiram identificar e notar a presença do Cristo eterno. Então, estava com os olhos fechados, o Senhor reconheceu, o Senhor não bateu de frente, não criticou, observou bem essa dinâmica, e quando eles foram caminhando, a uma certa altura, eles expressaram duas posições que eles expressaram: a perda do mestre, a dor da perda do mestre, a dor do abandono, a dor de ter os seus sonhos terem sido fracassados diante das expectativas que eles tinham para com o Mashiach, o mestre. Eles diziam: nós acreditávamos, né? Achávamos que ele vinha para redimir Israel. Naquela época, já havia um propósito do Eterno para a redenção de Israel e para a nossa redenção para os dias atuais. Portanto, toda essa situação de dor, de fragilidade, ele nos traz o quê? Mashiach foi andando com eles e podemos entender um terapeuta, olhando nesse viés, nesse olhar de terapeuta, ele vai entender que Mashiach, o Cristo eterno, seguiu eles num processo terapêutico ou escuta inteligente. Ele indagava algumas horas, momentos para se inteirar, mas eles precisavam externar o que eles estavam sentindo. Um terapeuta, ele escuta. Um psicanalista, como eu sou, clínica, escuta. Está sempre escutando. E muitas das vezes é hora do psicanalista calar, ouvir com uma escuta inteligente e pontuar situações. No decorrer desse capítulo, nós vamos ver que as mulheres encontraram, os olhos das mulheres estavam abertos lá no sepulcro, os olhos delas estão abertos. Tanto é que houve uma experiência de encontrar o anjo dá uma orientação para elas. Mas no decorrer, eles seguiram, você não quer ir conosco? Está tarde. Você não quer ir conosco? Mas está tarde. Vamos posar conosco? E o Senhor, o Mashiach, entrou na casa deles e ali presta atenção, o ato de pegar o pão, sentar uma mesa, o ato de cortar o pão, de trazer o pão, quando serviu, os olhos deles foram abertos. E depois eles disseram: nós bem sabíamos, bem sentíamos um arder no coração,
é verdadeiramente quando nós temos um encontro com o Espírito da verdade, do Altíssimo, arde a chama em nossos corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te proteja e te leve às dimensões celestiais. Que o divino, o bondoso para todo sempre, Mashiach, na pessoa do Pai Eterno, do seu Santo Espírito, esteja contigo em todos os dias da sua vida, para estar te guardando, te protegendo, curando as dores da alma, curando as dores, as emocionais. Por isso, eu estou sempre trabalhando para trazer uma expansão na linha de entendimento da necessidade do universo cristão evangélico voltar os olhos para a importância, a vital importância de relevância gloriosa de tratar os membros, as ovelhas, a saúde mental com atenção psicossocial. Tudo de bom, felicidade. Razek, Razek. Benite, Razek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. O Senhor te abençoe, te guarde e te proteja.